Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Eu queria relatar um pouco do que eu vivi na seita. Eu não vou me estender muito não, mas antes de relatar o que eu vivi, eu quero tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Eu acompanho a novela O Apocalipse. Você já reparou que o Macedo, ele pode ser um Ricardo Montana? Você já reparou isso? Então comece a reparar em alguns detalhes. Pelo amor de Deus, vê se vocês acordam. Eu também vejo, já vi a novela Os 10 Mandamentos. Você já reparou que o Macedo ele pode ser... Ele pode não, ele é um faraó? Um faraó moderno. Onde manda os hebreus, né? Os hebreus seriam, no caso, obreiros. Jovens e o povo da seita universal. Então, se você parar para reparar, o Macedo é um faraó. Ele tem o povo hebreu como sua propriedade. Você pode reparar, é os obreiros que se sacrificam, é os obreiros que se sacrificam no filme, é os obreiros que faz tanta coisa. Você já reparou isso? É os obreiros que estão construindo o império de Faraó, o império do Macedo. Então você começa a reparar nisso. Mas eu queria agora relatar um pouco da minha experiência, porque eu comecei a pegar firme no ano de 2008. Então, aí se passaram alguns anos, quando foi no ano de 2010, através do Orkut, eu conheci uma obreira da Barra da Tijuca. E a gente começou a namorar. Namorar não. Foi uma coisa meio assim esquisita, porque hoje em dia eu vejo que foi uma situação criada por Deus, tá? Para que eu começasse a acordar. E a gente começou a namorar no ano de 2010. Eu vou resumir, tá? Aí eu fui na casa dela para conversar com a mãe dela, e como ela morava numa praça e atrás do quarteirão era a igreja, ela ficava com muito medo do pastor ver e dos obreiros, algum obreiro ver. Então foi um sacrifício para eu ir na casa dela, só faltava eu entrar de paraquedas. Só faltava eu entrar de paraquedas. É uma coisa muito, muito assim chata, entendeu? E também para ela vir, tipo assim, durou 3 meses. Durou 3 meses. E até para ela vir em casa, aqui na minha casa, conhecer meus pais, foi um sacrifício, porque ela trabalhava de segunda a sábado e domingo ela passava o dia todo na igreja. E olha só, gente, ela era obreira, né? Mas ela trabalhava com depilação. Olha só, eu não vou falar o nome da loja, mas é depilação. Aí, agora você vê. Obreira trabalhar com depilação. Os homens iam lá depilar, né? Então é uma coisa assim, meio esquisita, né? Mas enfim. Então para ela vir aqui em casa, foi um sacrifício, porque, como eu já falei, ela trabalhava de segunda a sábado, então teve um feriado do Dia das Crianças, que com muito sacrifício ela veio. Então eu fui buscar ela de ônibus e tal, mas só que na volta, no trajeto, a obreira responsável ligou umas 3 ou 4 vezes para ela, perguntando cadê ela, que o pastor mandou ela ir para a igreja, que não sei o quê, né? Aquelas conversas todas. E depois, quando já chegamos em casa, um outro obreiro ligou umas 2 ou 3 vezes. Gente, enchendo o saco, mas perturbou. E depois o pastor ligou, eu acho que uma vez, não sei o que, aí a gente não ficou nem 1h30. Aí ela teve que voltar. Então aí eu já comecei a ficar, desculpa a expressão, mas puto. Muito irritado, entendeu? Tipo assim, mas por que a gente não pode sair? Porque eu falava com ela. Fulana, você trabalha demais, a gente tem que tirar, vamos, pelo menos um domingo no mês. Você vai, assiste a reunião, depois a gente vai passear, vai almoçar fora, sei lá.
Um domingo no mês só, não pode tirar um domingo. Ah, que não sei o que o pastor não deixa. Não, aquelas conversas. Então eu já comecei a ficar meio irritado com tudo isso. Porque hoje em dia eu vejo que é uma situação que Deus cria para a gente acordar. E eu dou graças a Deus, porque na época eu fiquei bastante chateado, porque a gente terminou assim, ninguém comunicou ninguém, de repente acabou. E eu amava ela, entendeu? Eu amava ela. Até que ela passou mal uma vez, ficou 4 dias internada, porque estafa, né? Trabalhava. Domingo era igreja, às vezes nem almoçava. A mãe dela falava que às vezes ela nem almoçava, não tomava água. E aí acabou, alguém foi internada. Mas enfim, eu vejo, na época eu fiquei bastante chateado, porque eu amava ela. Mas hoje eu vejo que é tipo assim, gente, porque com cada pessoa Deus cria uma situação. E porque ele sabe lá na frente, né? Então comigo aconteceu isso. Deus criou essa situação e hoje eu dou graças a Deus, porque é obra dele, né? Mas enfim, eu até que também aí já vou pular para o ano de 2012. Uma outra situação também que me deixou bastante irritado, porque eu chamei o grupo jovem para fazer um churrasco na minha casa para comemorar meu aniversário. E na época chegou 2 obreiros do grupo jovem e falou que não podia. Não, como é que é? Que eu tinha que pedir permissão ao pastor para ele liberar se podia. Olha só, eu pedi ao pastor se podia fazer churrasco na minha casa. Olha só, eu fiquei muito, muito irritado, cara. Pô, pedi permissão. Pô, a gente não pode sair, a gente não pode, não sei o quê. Tem que pedir ao pastor se pode fazer churrasco na minha casa. Aí acabou que ninguém veio, eu comemorei com a minha família mesmo, meu pai e mãe e tal, em 2012. Aí quando foi no 2013, no meu aniversário, eu tive a imbecilidade de novo de... Mas só que eu chamei pra gente ir pro rodízio, pra gente comemorar na pizzaria. Aí aquela mesma conversa, tem que pedir o pastor se ele deixa, que não sei o que. Pô, mas era um sábado, cara. Não tinha mais nada na igreja. O grupo jovem era domingo. Aí acabou que só foi 2 pessoas. A gente comeu ali a pizza só. 2 pessoas que foi. E eu fiquei bastante chateado. Então, essas situações que eu acabei de citar aqui foi situações que Deus criou para eu começar a acordar. Então eu comecei a ficar irritado, que não sei o quê. Porque eu chegava também na época para alguns jovens e ele falava, pô cara, a gente tem 5 anos já que a gente não joga uma bola, que a gente não vai para um rodízio, que a gente não sai, não se diverte. Pô, 5 anos já, cara, pô, que não sei o quê. Aí falava, não, tem que estar na fé. Tem que estar na fé, não sei o quê. Tem que pedir o pastor. Então eu comecei a ficar muito irritado, cara, muito, muito, muito. Até que no ano de 2013 eu estava firme ainda, né, na igreja, mas só que eu já não estava como antes. Eu já estava eles falam de... eles falam que a mágoa entrou no coração. Mas eu nem a mágoa que entrou no coração, porque eu estava vendo as coisas já e é a realidade, cara. Entendeu? Então não é mágoa que entrou no coração, eu não estou com demônio. Entendeu? Então no ano de 2013 eu já estava vindo já meio intrigado com tudo isso, que não sei o quê. Até que no ano de 2014, na época da Copa do Mundo, eu decidi sair naquela manipulação, né, dos 40 dias de jejum, que não podia ver a Globo, que não podia ver a Copa. Aquela guerrinha da Globo com a Record. A guerrinha deles, né? Então eu saí nessa época e graças a Deus, porque foi a Copa do Mundo com a inauguração do templo, né, de Mamon. E nessa época aí veio uma obreira, que ela é mãe de um jogador de futebol muito famoso. E para eu anotar no caderno o meu nome, para ir
na caravana, né? Lá pro Salomão. Eu falei que eu não ia, que eu não estava afim, que eu não sei o quê. Aí ela, ah não, mas tem que ir, o pastor falou que todos têm que ir, que não sei o quê. E o ônibus era caro pra caramba, cara. Aí eu falei, não, quero ir não, que não sei o quê. Ah não, mas tem que ir, o pastor falou ordem, olha só, ordem. Pra todos e que não sei o quê. Eu falei, eu não quero. Aí daqui a pouco eu estava sentado lá atrás, né, esperando a reunião, porque foi numa quarta-feira à noite. Aí ela veio, aí falou assim também, ah, senta lá na frente, porque quanto mais a gente está perto do altar, mais está perto de Deus. Aí, aí eu olhei para a cara dela assim, eu comecei a rir. Então, para eu ficar perto de Deus, eu tenho que sentar na frente do altar, porque eles falam que quanto mais está perto do altar, mais perto de Deus, né? É uma baboseira, eu comecei a rir, aí acabou que eu não assisti a reunião, fui embora. Uma coisa também que eu queria relatar é que eu comecei a postar no Facebook que eu já não concordava com o Macedo, que não sei o quê. E teve um obreiro que me ameaçou. Esse obreiro, ele me ameaçou no Facebook, ele falou que eu iria morrer. O câncer iria me comer a saúde, né? E que ele, olha só, hein? Que ele ainda iria ouvir falar da minha morte. Olha só, um obreiro da seita universal falando. Ele falou que ele ainda iria ouvir falar da minha morte. Aí ele viu que, depois passou uns 5 minutos, ele viu que fez bobagem. Ele excluiu a publicação e me deletou do Face. Mas olha só, gente, um obreiro me falou isso, que ele ainda iria ouvir falar da minha morte, que eu ia morrer de câncer, porque eu estava discordando do Macedo. Aí eu bati boca com ele, aí, enfim. E eu também quero falar aqui que eu tenho afilhados na igreja, né? Eu sou padrinho de casamento de 3 casais. Quando eu estava na instituição, a gente sempre zoava, né? Eu fui padrinho deles. Aí quando eu saí, poxa, fiquei muito chateado, cara, porque todos eles me viraram a cara. Me excluíram do Facebook. Me esqueceram, né? Me esqueceram. Aí passaram 2 anos, aí eu pensei assim, pô, eu vou lá, porque, tipo assim, eu sou da sede. E eles são da região. Aí eu pensei assim, pô, vou lá ver fulano e fulano. Pô, meus afilhados, não sei o que, a gente sempre se deu bem. Mas só que eu não quero assistir reunião, não. Eu não tenho mais vontade de assistir reunião. Eu vou no grupo jovem. Aí fui. Aí chegou lá, assisti, depois falei com eles. E eles me trataram, só um que me tratou bem. Os outros me trataram assim com frieza. E eu voltei bastante chateado, porque... Como é que pode, cara, uma amizade assim acabar assim por causa de Macedo? Uma amizade assim porque eu conheci eles há 5 anos, entendeu? Uma amizade acabar assim por causa de Macedo. E eu voltei bastante chateado até hoje. Eu não tenho mais contato. E assim, uma coisa bastante chateada. Eu fico chateado com isso. Entendeu? Então, eu queria também relatar algumas coisas também. Eu quero falar agora da água de Jael. Olha só. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Sábado à tarde, a gente geralmente fica na igreja, né? Grupo jovem. O que aconteceu? Sábado à tarde, a gente encheu na bica, lá da garagem, a gente encheu um monte de potinho de água da bica. E depois o pastor terceiro, ele falou pra gente botar em cima do altar. Aí beleza. A gente carimbou o jornal, eu carimbei 1.500 jornais, eu acho. Limpei rosa, faz envelope, não sei o que. Depois a gente foi encher esses potinhos de água da bica. E botamos em cima do altar. Quando foi na reunião de domingo 9h30, o senhor regional veio com umas conversas que é água de Israel. E para você ver, a gente fica tão cego, cara, a gente fica hipnotizado.
Eu não sei descrever isso, não. A gente fica hipnotizado, porque, tipo assim, pô, eu enchi a água ontem. Eu enchi o potinho ontem, aqui na bica. Como é que a água veio de Israel? A gente não pensa isso, né? A gente vê com bons olhos. Aí o pastor falou que a água veio de Israel. Aí começou aquelas conversas, né? É você que tem fé de fazer com R$ 300, representando os 300 de Gideão. Vem aqui na frente. Ah, agora com R$ 91, você, representando o Salmo 91. Um monte de conversa, blá blá blá. Né? Muitos já sabem o que é. Então a gente fica cego até o ponto que a gente não pensa. Né? A gente não pensa, pô, eu estava aqui ontem enchendo, como é que... E outra coisa, eu já vi caso também do pastor encher garrafinhas da água do batistério. Água suja. Né? Enfim, também teve eu estou me recordando agora de um propósito da a Arca da Aliança, mas só que é aquela passagem que eles pegam da Arca de Obed-Edom, se eu não me engano, né? Obed-Edom. Eles pegam aquela passagem, aí na época eu me lembro que eles deram um livro, para a gente anotar no livro, no caderninho, o nosso nome, o nosso endereço e telefone. E os dias que a gente queria. Por quê? Essa arca ia passar uma semana na nossa casa. E seria R$ 100. Ah, que a arca vai trazer a presença de Deus. Ah, que a arca vai trazer a prosperidade. É porque Obed-Edom, que não sei o que, aquelas conversas de Antigo Testamento, né? Então teve essa heresia também. Um outro fato também que eu queria relatar, que eu vivi, é que o altar, né, ao lado onde fica o tecladista, e do lado do tecladista tinha um quadro, olha só, hein, um quadro do Macedo. Um quadro do Macedo, e que tem um colega lá que ele é totalmente abilolado. Certa vez eu vi ele ajoelhando, olha só, hein, olha a heresia, ele ajoelhou de frente do quadro do Macedo, levantou a mão e começou a orar. Entendeu? É uma coisa assim, cara. Mas só que na época eu vi, mas só que eu não tive aquela coisa assim de... que heresia. A gente fica cego, né? A gente vê, mas não vê. Ele se ajoelhou de frente do quadro do Macedo e começou a orar. É uma coisa assim, cara, que eu fico até tonto de falar, porque é cada bobagem que a gente vê e que eu venho relatar também, entendeu? Uma outra coisa também, Natan, profeta e bispo Alfredo, que eu queria relatar, que teve uma vez aqui, que eles fizeram um jejum de legumes. Eu não sei quanto tempo foi, se foi uma semana, mas eles falavam na reunião que ia comer só legume, beber água, né? Aquelas coisas assim que a gente já conhece. Mas só que teve um domingo que a gente foi evangelizar, aí quando foi umas 5 e pouco, a gente foi para a igreja, né? E porque 18 horas ia ter reunião. Aí eu fui embora. Aí, mas só que depois eu voltei, porque para fazer não sei o que eu tinha esquecido. Mas só que eu passei pelo quarteirão. E tava o pastor segundo, que eu não vou relatar quem é, mas ele é filho de um bispo muito conhecido, ele é bispo e deputado, né? Estava esse pastor segundo e o terceiro no quarteirão da igreja, comendo hambúrguer, né? Comendo assim, rapidinho, assim, para ninguém ver, né? É uma coisa assim escondida, porque estavam no, entre aspas, né? Propósito de jejum. Aí estava comendo assim, rapidinho, um hambúrguer, daqui a pouco comendo não sei o que, depois um açaí. Aí eu passei assim, eu vi. Aí eu fui me aproximando assim, eles ficaram meio sem graça. Porque eu vi, né? E aí, guerreiro, na fé, pô, tá ligado, que não sei o quê. Mas só que também eu vi, mas eu não tive aquela cabeça de pensar, né? Pô, não sei o que e tal. E ainda falando desse jejum de legumes, teve uma coisa muito assim, numa quarta-feira, né? Que a gente geralmente fica na igreja até 11 e pouca da noite, né? Depois vai para casa. Aí foi eu e mais um outro obreiro,
Ele era obreiro. A gente foi para casa, assim, pelo centro, né? Aí tinha, aqui na época, tinha um Palácio do Chopp. E eu andava muito de carro de som com o pastor. Era um Gol Prata. E a caixa de som sempre ficava em cima do carro. Aí a gente estava indo embora, né? Aí eu avistei assim o carro do pastor. Com o som, a caixa de som em cima. Eu vi o carro do pastor, eu falei com o fulano, olha fulano, pastor ali, não sei o que, estão comendo, não sei o que, estão ali no Palácio do Chopp, jantando. Aí esse jovem falou pra mim assim, não, rapaz, deve ser outro carro, que não sei o que. Aí a gente foi se aproximando assim, tava o regional, os 2 pastores daqui da sede e outros 4 pastores da região. A gente passou assim pela outra calçada, né, a gente viu, estava comendo picanha, churrasco, né? Churrasco, batata frita, tava lá brindando não sei o que, né? E a gente viu aquilo, mas a gente também não teve a cabeça de pensar, né? Porque eles falaram uma coisa, agora tá ali no churrasco ali, né? E a gente não pensa, cara. A gente vê, mas não pensa. Entendeu? A gente vê, mas não pensa. A gente não tem essa coisa assim. E Natan, é cada coisa, Natan, que a gente vê que. Também estou me recordando agora também do segurança da igreja. A paisana, né? Eles ficam a paisana. É como se fosse membro. E teve uma mulher lá que deu a aliança de casamento. Aí o marido foi lá pedir a aliança, que não sei o que. Aí começou a falar alto lá com o pastor. Aí um dos seguranças chegou lá, pegou o cara pelo braço para intimidar, né? Levantou a camisa, porque na cintura estava o revólver. Então o cara foi indo, abaixou a bola. Aí não sei o que aconteceu, não lembro. Enfim, época de Fogueira Santa. Aí quando foi no dia para entregar os envelopes, porque a gente fica na igreja, né? A gente fica o dia todo na igreja na época da Fogueira Santa. Quando foi umas 4 e pouca da tarde, eles pegaram os alforjes, né, para levar os sacrifícios lá para a catedral. O que aconteceu? Foi um carro de segurança, porque é 2 seguranças, né? Na frente, o carro do pastor no meio e o outro segurança atrás. Eles saíram cantando pneu igual bandido, cara. Igual bandido quando assalta e sai cantando pneu. Eles saíram varado, cara, voado, cara. E a gente viu, pô, tá ligado, pô, vai arrebentar, a gente não pensa, a gente não tem aquela coisa de pensar, pô, que isso, cara. Entendeu? A gente fica igual um boneco ali, a gente não pensa, entendeu? Ah, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Se você quiser botar na internet, fazer o vídeo, pode botar, tá? Se quiser mudar também a minha voz aí um pouquinho, não tem problema também não. Mas se quiser deixar assim também, não tem problema não. Eu não me identifiquei, tá? Eu sou daqui do Rio de Janeiro. Eu não queria falar meu nome porque às vezes alguém pode me reconhecer pelo áudio, mas eu queria, pelo menos se eu ganhasse uma alma com esse meu áudio, eu estaria feliz. Porque eu queria ganhar pelo menos uma alma, cara, com esse meu áudio aí. Relatando o que eu vivi, o que eu vi. E tem muita coisa ainda para falar, cara, porque senão o vídeo vai ficar extenso. Tá bom? A gente sabe que eles querem matar você, né? Essa cúpula aí, eles são enganadores. Eles matam mesmo, entendeu? Eles fazem ruindade com a gente, então a gente tem que ficar muito vigilante. E que Deus abençoe vocês aí, tá? Continue. Eu sempre janto vendo os vídeos. Todo dia eu vejo os vídeos. Entendeu? Então continuem. Que Deus abençoe vocês. É muita coisa para falar, cara. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter feito aquelas situações acontecerem para eu despertar. Teve uma vez também, vou falar rapidinho aqui, que eu queria vender a minha cama. O meu tio, né, me deu uma cama, um guarda-roupa.
E eu fico até emocionado, cara, porque ele, ele já faleceu e eu, na época que eu estava na instituição, eu fiz muita burrada com ele, entendeu? Ele faleceu e ele me deu a cama e eu queria vender a cama porque era um sacrifício, né? Eu pensava, vou dormir no chão, é um sacrifício para mim, vou vender minha cama. Graças a Deus que eu não vendi. Esse meu tio que deu a cama já faleceu e eu fiz muita burrada com ele na época que eu estava na igreja. Hoje eu me arrependo de tanta coisa, cara. Eu deixei família, eu desfiz amizades, eu não dava atenção para os familiares, eu fazia burrada. É aquela coisa de demoniado, né? Você quer tá demoniado. E hoje eu me arrependo, cara. Eu perdi muito tempo da minha vida. Eu podia ter feito curso, arrumado trabalho, feito cursos, né? Mas eu fiquei, pô, 6 anos, 5 anos parado na minha vida, cara. E eu me arrependo muito. Eu peço que os jovens, acorda, jovem. Eu não fiz jovem aprendiz. Eu poderia ter feito jovem aprendiz, mas eu estava enfiado na igreja. Na igreja não, na seita. Eu estava enfurnado dentro da seita. Eu não fiz jovem aprendiz. Eu não aproveitei meu tempo. 5 anos perdido. Eu espero que vocês acordem pelo nome do Senhor Jesus. Vai fazer um jovem aprendiz, vai fazer curso, vai procurar emprego, cara. Que Deus abençoe todo mundo, tá? Um forte abraço e vamos ficar vigilantes, hein? Forte abraço. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.